Como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara e cumprindo uma coisa que eu prometi a Fátima Pirauá, a juíza Fátima Pirauá, que é a presidente da Almages, que esteve conosco semana passada e vocês viram, eu disse, mostrou aquela série maravilhosa, aquela campanha maravilhosa onde diz juiz, servidor e cidadão. Eu achei assim formidável sobre todos os aspectos, principalmente porque a aproximação da autoridade, seja ela qual for, mas os juízes principalmente, essa aproximação até emocional, sentimental, humana, com o povo de um modo geral, é de uma importância fantástica para que se possa levar à frente a lei, a justiça, de uma maneira mais humana, de uma maneira mais compreensível, etc. Achei formidável. E combinei com ela o seguinte, que durante 4 semanas nós vamos trazer os 4 juízes envolvidos naqueles filmetes que vocês já viram e estão vendo nos intervalos das nossas emissoras. E a cada semana trazemos um deles, um componente deles. Hoje nós estamos tendo a honra bastante grande de receber o juiz Ney Alcântara, que é o juiz da infância e da juventude. Eu dizia ainda antes de começar o programa, de que ninguém é melhor do que ele para se aproximar desses problemas de infância e de juventude que carecem profundamente do lado humano, ou seja, o servidor e o cidadão, ambos juntos para tentarem minorar esse problema, que é o problema que não é daqui, é um problema das grandes cidades, das pequenas cidades, envolvidos com drogas e por aí vai. É um negócio muito sério. Ney Alcântara, que prazer enorme recebê-lo. Boa tarde, Geraldo. Grande interesse nosso participar desses eventos. Vocês que fazem parte
daquela sociedade formadora de opiniões, porque uma sociedade só é grande quando tem conhecimento, uma sociedade só pode desenvolver o seu lado bom se houver divulgação. Tenha dúvida. E esse aí é o grande lastro que vocês deixam, esse legado para a gente. Então, sempre será um prazer estar aqui, esclarecendo a nossa função, esclarecendo os nossos anseios e as nossas angústias também. E angústias também, e como não? Aí é o lado do cidadão. Verdade. Mas eu queria dizer a você o seguinte, tudo muito bom, bonito, acho sim que nós colaboramos, nós enquanto imprensa, estamos aqui para colaborar e para formar a opinião pública, mas nós temos que ter aquilo que a gente chamaria de matéria-prima. Vocês nos dão a matéria-prima. É com essa matéria-prima de cada profissional, de cada evento, de cada instituição, que nós estudamos o problema e levamos para a formação da sua opinião. E essa que vocês trabalharam agora, com essa questão do juiz, servidor e cidadão, ou a juíza, servidor e cidadã, é fantástico. Como é que nasceu isso? Há uma percepção a nível nacional de que um dos grandes problemas que nós temos é o desconhecimento do poder judiciário. Perfeito. E a gente traz aquela tradição histórica e antiga, onde o juiz é um ser difícil, complicado e sozinho. Isso ao longo do tempo vem mudando, especificamente nos estados democráticos, Perfeito. como o nosso Brasil. Tantas ideias erradas que trazem e existem no poder judiciário, que nós chegamos a um consenso e disse: a população só pode realmente nos conhecer, aqueles que não estão junto no nosso dia a dia, amigos, familiares, vizinhos, entre outros, se houver uma divulgação para que eles conheçam e percam esse mito na realidade de que o juiz é um indivíduo diferente. Perfeitamente. O juiz é um cidadão, como diz a campanha, e está ali para servir o povo. Com certeza. Se não existir o povo para ser servido, não teria sentido ter um juiz. Tangível. Exatamente. É absolutamente tangível. Totalmente tangível. Mas eu tenho uma filosofia, eu tenho esse programa há 24 anos. Ele veio de João Pessoa, está aqui há 24. Nós estamos comemorando esse ano 27 mil entrevistas. E existem algumas coisas, por exemplo, nesse programa, que eu faço no sentido de que o povo se sinta sentado no meu lugar. Quando o povo comenta sobre o juiz Ney Alcântara, porque o Ney fez isso, porque não a sua excelência, o excelentíssimo senhor juiz, não, eu estou no lugar do povo, por isso eu não trato ninguém de você, de senhor, todo mundo para mim é você, porque você é povo também. Exatamente. Não é? E é a filosofia desta campanha. É claro que existem momentos, né, em que é preciso usar o excelência, é preciso formalismo que é preciso usar. Mas afora isso, é preciso aproximar as autoridades do povo através de um tratamento mais tranquilo, não é? Isso é muito importante. E o Poder Judiciário só pode funcionar se realmente nós chegarmos a essa conclusão. Não é verdade? Com relação a esse formalismo, eu levanto muito a questão do padre, por exemplo. O padre, se for rezar uma missa, ele vai estar com certeza colocando aquela indumentária, para que as pessoas entendam aquele momento que ele está fazendo. O papel dele naquele momento, com certeza. Da mesma forma, o juiz, na hora que ele está julgando, ele tem que ser totalmente isento, totalmente imparcial, e as partes têm que confiar nele. Não tenha dúvida. Tem que respeitá-lo. A toga. Então, ali, que é a batina do padre. Não tenha dúvida. Essa comparação que eu faço. Foi muito boa. Então, terminou aquele ato formal onde nós temos que desempenhar aquela função, ele vira um cidadão comum como outro, bota sua camisetazinha e vai para a praia, andar com seu cachorrinho, conversar com seus amigos, tomar um chopp com seus amigos. É verdade. E isso é que é a realidade. Claro. Se o juiz não entende, não conhece a comunidade, não conhece os seus cidadãos, os seus companheiros, ele com certeza não vai ter condição de decidir questões da cidadania. É aquela história de eu dizer assim, como é que eu vou dizer que essa mesa é falsa ou ela é verdadeira se eu não me aprofundei na madeira? Exatamente. É a tal história do jeito. Se eu não conheço. Se você não conhece, você precisa conhecer gente. Conhecer gente. Gente é o seu material, não é? Viver com gente, trocar ideias e saber quais são os problemas que estão ocorrendo. E lembrando mais ainda que às vezes as pessoas pensam que não,
todos os problemas que afligem a população e as pessoas, afligem os juízes também na Não sua tenha personalidade. dúvida, não tenha Juiz tem dúvida. família, juiz tem sentimento, juiz tem angústia. Então, tudo aquilo ali que muitas vezes ele também sentiu, também Claro, passou por ele. claro, Então, claro. essa amplitude é importante, esse diálogo é importante, essa discussão é importante, porque a população percebe que está tratando com pessoas Não tenha dúvida. iguais a elas. Agora você veja o seguinte, eu acho dificílima a arte de julgar, não tenha dúvida. Julgar por si só já é uma coisa profundamente difícil. Você imagine você, como juiz, ter que segurar emoções às vezes. Eu tenho certeza de que isso já aconteceu na sua vida, de você sentir que a coisa está indo para um determinado lugar, mas a tua emoção diz que não é aquilo, que não pode ser aquilo, não acontece. Acontece, tem que ter muita cautela nessa Muita. questão, que como você falou, e eu concordo, uma das maiores dificuldades Não é o tenha julgamento, dúvida, que você não. está decidindo vida de pessoas. Vida de pessoas. Às vezes a pessoa viveu 20, 30 anos e você está conhecendo o processo há apenas 6 meses, 4 meses, Exatamente. e você vai ter que tomar uma decisão. Muitas vezes você, pela sua sensibilidade de cidadão, não é de juiz, Claro. você percebe que determinadas decisões que são impostas pela legislação, ela não seria a melhor medida. E você, às vezes, tenta uma conciliação, que hoje é tão bom. Essa parte hoje que nós estamos convertendo para tentar fazer um grande acordo entre as partes, entre os envolvidos, que é a justiça restaurativa, que ela já é tão usada no Rio Grande do Sul e está chegando com força para a gente aqui, porque esses novos valores que estão chegando com nova cabeça... Ela está acima do oxigenando. conciliatório. A justiça restaurativa seria uma conciliação entre vítima e o responsável, e entre as partes quando não existe vítima. Muito bem. Quando não existe parte. A gente busca, na realidade, seria aquela constelação quase familiar que hoje se fala, tudo se entrosa. Ou seja, se a gente entender o problema do que aconteceu, vai ser muito mais fácil a gente resolver para que não aconteça de novo. Muito bem, Em até vez de porque- partir para a punição, vamos saber o que aconteceu Muito bem. para que a gente possa atacar o foco. E há um detalhe, quando você tem duas partes que estão em litígio, antagônicas, elas não vão ter a possibilidade de entrar no âmago da questão, como você que está de fora analisando ambas as partes com A isenção. imparcialidade A está justamente imparcialidade, aí. não é verdade? É verdade. E é um trabalho lindo do juiz isso. É né? verdade. Agora, o entender que aquele juiz que está fazendo aquilo, ele está fazendo porque ele é cidadão, Exato. ele Se tá ele não fazendo porque é um conhecer, ser ele vai humano. decidir mal. Ele vai decidir mal. decidir mal. Não é? É Exatamente. totalmente diferente. Totalmente diferente. Bom, vamos conversar um pouquinho, por favor, meu caro Ney Alcântara, sobre a sua vara. É a sua vara? É, primeira vara da infância e Primeira juventude. vara da infância e da juventude. Que é um problema, me parece, ainda pior dentro de tudo isso que nós falamos. O que é que você me diz? A infância e juventude no Brasil, o artigo 227 da Constituição Federal, ele diz que é prioridade número 1, prioridade absoluta. Infelizmente, a gente percebe que trabalha junto com isso, que não há prioridade absoluta. É. E tem um equívoco maior ainda, que a gente quer resolver o problema pelo fim da pirâmide. A gente inverte a pirâmide e quer que resolva. Ou seja, o primeiro problema que eu tenho, eu quero que o judiciário resolva. Eu esqueço que o problema social da infância é meu, é seu, é nosso. Perfeito. Eu esqueço que primeiro, como família, eu teria que buscar resolver os problemas da minha família, Não tenha dos meus filhos. dúvida. Eu como vizinho, eu como amigo, eu como Estado, município, Estado que eu falo lá do censo, município, Estado e a própria União, teria que resolver esses problemas. E muitas vezes a gente, por medo, desconhecimento, a gente quer jogar apenas para o Poder Judiciário essa responsabilidade. Perfeitamente. E queimam várias etapas que a gente podia resolver. É comum, você sabe que você é um cidadão vivido e conhece, é comum que a gente tenha um filho com algum problema, algum desvio, às vezes de Claro, personalidade sem dúvida. ou de responsabilidade até, e a gente esconde. A gente não conta nem ao irmão da gente, Perfeitamente. nem ao pai da gente. E se for para droga, pior ainda. É. Eu escondo debaixo do tapete. E por que eu não divulgo isso entre os meus, para que a gente se una e resolva o problema? Por que eu não conto a meu irmão, a meu vizinho, a meu cunhado, a meu primo, a Verdade, meu vizinho? é verdade. E todos poderiam se juntar. Eu não, fico escondendo, até que o problema estoura, o Estado não resolve, porque o Estado é incompetente nessa área, infelizmente, dúvida. e vai bater no Poder Judiciário quando a manga já está estragando. Não é que está estragada, porque eu acredito e tenho certeza que todos são recuperáveis. Basta de união de forças, basta da nossa vontade e basta que o Estado cumpra o seu papel. Agora, pior ainda é quando você lida com o menor. Bem pior. Que a família Formador. esconde, que ele chega na explosão ainda menor, né? E o Estado não está preparado para acatar esse menor, tá?
Não está preparado. Ele nem está preparado devidamente para resolver o problema inicial, nem para resolver o problema posterior. Perfeitamente. Aonde nós deveríamos dar uma estrutura de recuperar. O que é que adianta eu desintoxicar, por exemplo, o menor durante 6 meses e dizer que ele está curado e jogar ele de novo na mesma casa que vizinho tem a boca de fumo? Exatamente. Eu assassinei esse garoto. É verdade. Então é isso que o Ou Estado misturar precisa. com outros. Ou misturar com outros. Que às vezes estão ali misturados com crimes maiores. Maiores, com outras ideias. Então há uma profissionalização daqueles eventos. Então, condições tem. Agora a gente precisa uma união total. E não só do Estado, eu não tiro nossa responsabilidade também, não. Poder Judiciário, cidadão e todos nós. Mas tem que estar todos juntos. Todos juntos. Isso é um problema de todos. Vou pedir licença a você para ir até o nosso intervalo. Volto já. Buffet Taça de Cristal, gente. Que beleza, que organização, que festas bonitas que eles fazem, sobretudo com festas de 15 anos, aniversários, formatura, já quase não tem agenda para formatura, casamentos, corporativos. É fantástico. Buffet Taça de Cristal, 9 anos de Arapiraca e de um sucesso fantástico, agora chegando em Maceió e, para minha sorte, fazendo parceria no outro programa que é o Almoçando com a Notícia, cujo buffet é o Buffet Taça de Cristal. O Riacho Doce Beach Residence, esse empreendimento magnífico imobiliário, em Riacho Doce, claro, onde você tem 303 apartamentos, todos eles com vista para o mar. Eu digo sempre, é um empreendimento da Teto e da Rava que você não deve deixar de ver, porque ele serve para o solteiro, para o casal sem filhos, para o casal de idosos, ele serve para investimento, ele serve para tudo. Acho que vale a pena você conhecer. Ecoprime, uma loja aqui na rua Deputado Zé Lage, logo depois do Palato, e você pensa que é uma loja para vender carro, não é, uma loja para lavar carro. Lava o seu carro com meio litro de água e lhe devolve como se tivesse saído de fábrica. É realmente fantástico e eu acho que é bom também conferir. Algás Conforto, que é uma loja da Algás que não vende nada. Você vai lá para conhecer as diversas aplicações do gás natural, ou do gás encanado, como chamamos hoje. Então você vai ver que não foi feito só para fogão, nem só para veículo. Foi feito para botar, por exemplo, energia, lâmpada acendendo, micro-ondas funcionando, ofurô funcionando, nessa loja que é no Passeio Estela Maris, que é bom conhecer. A Bodega do Sertão, onde de 15 em 15 dias fazemos o nosso programa, e tem a cara do sertão, é a cara do sertão, pela astúcia boa dos seus donos, e foram buscar cada detalhe para fazer com que você entrasse e se sentisse no sertão, não só pela comida. E o nosso querido Filé do Zezé, onde também de 15 em 15 dias fazemos o programa na Rua do Maicai, e que tem uma gastronomia de excelência, e além do mais, música ao vivo, distração, direto de segunda a segunda. Bom demais. Ok? Voltamos já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29,
bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o juiz da primeira vara da infância e da juventude, Ney Alcântara, que faz parte da Almades. Aliás, já me deu a notícia que em fevereiro, quando vai haver a mudança de presidência na Almades, tudo indica que o novo presidente já está aqui do meu lado. Porque a Almades eu respeito há muito tempo. O trabalho de Fátima Pirauá foi um trabalho magnífico. Sucedê-la não deve ser muito fácil, não é? Em termos de responsabilidade, não é, Ney? Sucedê-la é uma... Eu disse isso a ela. Disse isso a ela, né? Disse isso a ela, sabe, quando a diretoria me chamou reunida com essa indicação, disse, é uma missão difícil. Muito. Porque suceder uma direção bem sucedida, uma direção que tem aprovação de praticamente todos os magistrados, lhe bota nos ombros uma dificuldade muito grande de você fazer isso. E ao lado, tudo como tem o seu lado bom e o lado ruim, tem um lado bom também. Com certeza. Porque é muito fácil pegar a estrada pavimentada. Ruim é quando a gente pega ela esburacada para poder ter que tapar todos os buracos. Não, e principalmente quando o asfalto é bom, né? Tem uma camada boa. Porque tem um asfaltinho tem assim, aquele mal feito, só para enganar, né? Mas esse tá trânsito livre. Esse tá bom trânsito. Foi uma gestão que eu posso afirmar vitoriosa. Tá de parabéns toda a gestão da Almades, comandada pela Fátima, que ela atacou em todos os ângulos. Muito bem. Ela teve o respeito do Tribunal de Justiça e o respeito dos colegas. Não tenho dúvida quanto a isso. Meu caro Ney, vamos voltar à primeira vara. Vamos voltar a essa questão do menor. Você é contra ou você é a favor da diminuição da penalidade? Eu sou totalmente contra. Até eu diria radicalmente contra. Muito bem. Eu tenho dado até algumas palestras, alguns encontros, principalmente no nível universitário, porque eu acho que a gente tem que divulgar as nossas ideias. Não tenha dúvida. E essa redução eu poderia dizer que isso é uma incompetência dos órgãos constituídos. Na hora que eu não consigo resolver um problema, eu tento jogar para baixo do tapete. Não tenha dúvida. Eu torno esses menores invisíveis e meus problemas serão menores. A gente teria que fazer o inverso. A gente teria que saber por que esses menores estão delinquindo, por que esses menores estão praticando os atos. Será que eu estou dando assistência devida à família, a ele? Será que eu estou dando o que eu deveria fazer como Estado? Será que eu tenho condições de absorver hoje poucos menores, que isso aí a gente pensa que a criminalidade é dos menores e não chega a ser 1% dos crimes violentos no país? Será que se eu gosto de radicalizar muitas vezes as coisas. Eu diria, se eu matasse esse 1% de menores, que hoje corresponde mais ou menos no Brasil, a termo de 12, 13 mil menores, vamos matá-los. A violência do Brasil acaba. Muda. Claro que não. E para que eu vou jogá-los numa masmorra, junto com uma originária, menores inconsequentes, que são infantis, são violentos, perfeito, não nego. Mas a mentalidade deles, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer pai, sabe que uma criança de 16 anos, por mais violento que ele seja, não tem a capacidade e maturidade de um adulto. Na verdade, eles são produto de uma sociedade que não soube ser formada. Concorda comigo? Totalmente. E essa formação da sociedade é responsabilidade do Estado. Do Estado. E é isso que o Estado não está querendo assumir. Então vamos jogar a culpa para os menores. É verdade. É engraçado. Eu escrevi um artigo essa semana que deu o título de Desolimpíadas da Educação.
quando eu vi o governo com uma medida provisória querendo proibir, que não seja obrigatória a educação física nas escolas. Meu Deus, a educação física é o passo correto para ele gostar de um esporte, para ele se integrar numa sociedade, para ele não estar na rua, para ele não ir para a droga, para ele chegar a uma Olimpíada. Ocupá-lo. Não é? Em vez de ele estar com a arma, está com a bola. Aí eu te pergunto, o que é que o Estado dá a você, como juiz da primeira vara de menores e adolescentes, o que é que ele lhe dá para dizer assim, está aqui a ferramenta para você cuidar desses menores de outra maneira? Ele dá alguma coisa? Então, a nossa luta é em cima disso. Nós temos, pela nossa Constituição Federal, pelo ECA e pelo SINASE, que seria a Lei de Execução Penal dos Menores, ele diz o seguinte, que as medidas de meio fechado, a responsabilidade de cumprimento é do Estado. Perfeito. As de meio aberto é do município. Ok. O Poder Judiciário compete apenas fazer a medida que ele vai e controlar e fiscalizar. Quando eu boto um menino numa unidade de internação, eu teria que ter ali dentro isso tudo que você disse, um multissetorial. Sem eu dúvida. teria que ter professores de educação física, professores de português, professores de matemática, saúde, lazer, psiquiatras, psicólogos. O que é que eu tenho? Quase nada. Eu não posso dizer que não houve uma melhora. Houve, mas uma melhora muito pequena ainda, uma melhora que precisa crescer muito, porque hoje nós temos rebelião, nós temos hoje assassinatos ali dentro, nós temos hoje uso de droga dentro das unidades, que são medidas totalmente inadmissíveis. E que entram, e como entram, ninguém sabe, ninguém viu, mas entram. Entram. E aí, ao invés de você estar fazendo educação, está montando uma escola de crime, como é a escola de crime do adulto. O sistema penitenciário hoje é uma escola de crime. O que nós mudamos na realidade do adulto para o adolescente são os nomes. Eu não digo que prenda o menor, eu digo que o menor está apreendido. Eu não boto ele para prisão, eu mando ele para uma medida socioeducativa. Eu não mando um mandado de busca e apreensão para ele, o outro é mandado de prisão. Mas é a mesma coisa. Que esse é o grande mito também que nós temos, que menor não tem punibilidade. Quando a gente confunde inimputabilidade com responsabilidade criminal. Perfeito. O menor é inimputável, porque o código dele, o Código Penal não atinge ele. Mas o ECA diz o seguinte, todos os crimes que tem no Código Penal, ele responde analogamente. Perfeito. Então, a partir de 12 anos de idade, eu posso internar o menor. E internação é uma prisão. E como é que eu quero reduzir? Como é que eu quero reduzir ainda mais isso? Não tem como. Eu só quero mudar a responsabilidade do Estado. Em vez de eu ter uma unidade de internação, eu vou ter um presídio. Que os presídios de hoje não cabem nem os adultos. Imagine se a gente for jogar os menores. Pois é, aí vem a grande pergunta. Como se mudar uma situação como essa num país? Eu saio de um estado pequeno e pobre como Alagoas e vou para um país. Isso não seria altamente prioritário para um governo que quisesse mudar a cara desse país? A ressocialização de um modo geral? Não tenho dúvida nenhuma. Esse é o caminho para qualquer país de primeiro mundo, para qualquer país chegar ao primeiro mundo. Nós temos hoje uma falta de investimento social que é a consequência da nossa desgraça no futuro e desgraça de hoje. Qualquer governo que seja, que investir na infância e no adolescente, ele vai ter frutos. Agora, esses frutos são demorados. Claro. Aí o governante fica invisível. Ele não quer, ele prefere um viaduto que todo mundo vê amanhã construído, do que ele ver menores hoje de 2 anos, 3 anos, 4 anos serem alfabetizados, para daqui a 15 anos, 16 anos, 20 anos, estarem ganhando prêmios nobres de física, de química, porque não vai interessar ele nem a ninguém, interessa ao país, à nação. Então nós precisamos pensar no todo, no conjunto. É verdade. Eu preciso ser Brasil, eu quero ver o Brasil, eu quero ver o incentivo do Brasil, e não a minha questão pessoal, que é que muitos pensam nisso, resultado imediato. Isso é resultado longo, mas eu acredito que isso ainda vai acontecer. Você deu um exemplo fantástico com a história do viaduto, né? Ele prefere fazer o viaduto do que cuidar do menor. Ele prefere fazer o viaduto do que o saneamento básico, porque o saneamento básico está enterrado, não é? Então é a tal história. Quem é que dá? Por que não se acaba com o analfabetismo nesse país? Eu acho que é porque não interessa politicamente a questão do voto. Por que não se acaba com a seca no Nordeste? Porque não interessa em termos políticos. Não interessa, a verdade é essa. No dia que houver essa revolução de métodos e sistemas, como você diz, e sobretudo de mentalidade, o país será outro. Sem dúvida alguma será outro. Essa questão do analfabetismo, eu vou lhe dar um dado concreto bem interessante. Quando a gente pega os menores que praticaram atos ilícitos, os menores infratores, entre a nossa obrigação, uma delas é saber o nível social e de instrução do indivíduo. E
80% ou 90% dos menores que nós fazemos indagação, eles têm 7ª série, 8ª série do ensino fundamental, médio, né, que é o primeiro, né? E alguns até com o ensino fundamental, que é o primeiro e segundo ano. Perfeito. Aí eu faço uma segunda pergunta, que quem não está acostumado olha para mim e diz, esse juiz não é bom da cabeça não. Pergunta a ele, sabe ler e escrever? Ele me responde, não. Não. Por quê? Porque existem metas do governo para que ele tenha no papelzinho dele que ele é 7ª, 8ª, 9ª série, mas sequer sabe pegar no lápis. Passar na raça. Eu tiro ele da estatística. É verdade. Eu boto o Brasil, como eu boto ele em Bolsa Família, boto ele em outras coisas, e eu tiro ele da estatística. Na hora que eu boto ele como analfabeto, eu estou me culpando. Eu estou dizendo que o governo é incompetente. Não tenha dúvida. Isso a gente não pode aceitar. E é por isso que eu insisto nisso lá, que os menores que estão internos, apesar de a estatística me diz que todos eles são alfabetizados e com um nível acima de 6ª série, eu digo que isso é uma grande mentira, é um grande engodo. Os menores que estão internos, a maioria, na sua grande maioria, 80%, são analfabetos. Analfabetos literalmente. Até porque você conhece o sistema e sabe como é que a coisa funciona. Agora, deixa eu aproveitar para ligar com o princípio da nossa conversa aqui, que foi a famosa campanha, que já está ficando famosa por aí, o juiz, servidor e cidadão. Olha como pensa o juiz como cidadão. O tempo todo do segundo bloco você pensou e transmitiu para o público o pensamento do cidadão e não do juiz. Você utilizou a experiência do juiz para dizer o cidadão não está satisfeito. Isso é formidável, isso. Isso é fundamental no exercício da função. O juiz hoje, que não sair da toga e for se envolver com os seus companheiros, com os seus pares, todos eles, os pares que eu me refiro sociais, ele não sabe o que é que existe a vida. Ele não pode estar encastelado. Ele tem que estar junto para saber os anseios da sociedade. Ele tem que conhecer os locais onde você tem problemas sociais. Você tem que incentivar. Você tem que ir às escolas, que nós temos feito muito isso. Nós vamos às escolas quando os diretores convidam. Aí alguns colegas dizem, vou perder, algumas pessoas, não são nem colegas, algumas pessoas dizem, vai perder 1 hora, eu vou perder, não, eu vou ganhar uma vida. Vai ganhar uma vida. Não 1 hora não. Uma hora que eu estou soltando doutrina para menores de 12, 13 anos, dizendo a ele que bullying é errado e por que é errado. O que eu estou dizendo a ele, porque a redução da menoridade é um engodo, porque eu estou dizendo a ele que ele precisa estudar para o seu futuro, eu estou ganhando 1 década, 2 décadas e muitas vezes gastando apenas 1 hora, 2 horas do meu tempo. Você sabe uma das coisas que está faltando? Está no finalzinho do programa, mas eu não posso deixar de dizer. Está faltando que cada unidade educacional ou que cada região educacional tenha um juiz acompanhando. Um juiz de infância e juventude, um promotor de infância e juventude, acompanhando, tentando colocar essas ideias na cabeça das pessoas que tentam fazer educação nesse país. Acho que é por aí. É por isso que eu volto a insistir que isso é uma tarefa coletiva, todos nós. O juiz precisa se envolver com certeza, porque ele é um formador de opinião. Eu tenho certeza que, principalmente no interior, onde o juiz ele é muito visível, se ele tomar essa causa como sua, vai junto com ele, promotor, delegado, padre, prefeito, os professores, vai toda uma comunidade. E nós conseguimos desenvolver um trabalho grande e bom. De 10 meninos, aquele que eu consigo botar na cabeça dele, basta um, eu me sinto satisfeito. Eu acho que eu venci. Meu caro juiz Ney Alcântara, que prazer enorme foi receber você. A minha homenagem nesse final de programa, quando eu agradeço a sua presença, é pedir que quando eu me despedir, viu, meu amigo, coloque aquele filmete que é o do Ney Alcântara, ok? Tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado e estamos à disposição, porque essa causa é nossa. Essa causa é do Brasil inteiro. Não tenho dúvida, não. Obrigado por ter vindo. Gostei demais da sua entrevista e tenho certeza de que quem nos assiste também vai gostar. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora também. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer e é ele que manda, então os nossos encontros estão marcados. Fiquem neste final com aquele filmete da Almages, onde está a figura do juiz Ney Alcântara, servidor e cidadão. O projeto Justiça Itinerante ele foi criado em 1997, já com esse intuito justamente de aproximação cada vez mais do Poder Judiciário
em relação à sociedade. Nós levamos os serviços de documentação, casamento coletivo, aqueles processos mais simples que podem ser solucionados no único dia, e também um trabalho de parceria, né, com as universidades, no sentido de levar oficinas dos cursos universitários num trabalho de extensão. Na realidade, não só os juízes, mas todo servidor público tem que estar o mais próximo do que produto final, que você vai prestar um serviço para a população, para a comunidade. Você está proporcionando cidadania, né? A gente vê o resultado, a gente fica extremamente gratificado. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade.